Olá amigos do canal, eu sou Roberto Carlos, esse é o canal Cinesemia. Nós vamos falar sobre honestidade. O poeta Cícero disse que viver feliz não é senão viver com honestidade e retidão. Ele sabia dessa importância principalmente para o cidadão romano. Honestidade seria praticamente andar de cabeça erguida nas ruas, sem se preocupar com alguma coisa que nos envergonhasse ou desabonasse nosso caráter. Vamos falar de honestidade em dois filmes, a começar por Não Levantar Falso Testemunho, de 1989. Esse filme traz duas personagens centrais, a Zofia, interpretada pela Maria Kosialkowska, e a Elżbieta, interpretada pela Teresa Markszewska. A primeira, Zofia, uma professora de ética, apresenta seus cursos na universidade. A segunda é uma aluna ouvinte dos seus cursos que veio para aprender os métodos com a professora, os métodos de dar uma aula de ética. A professora costuma receber casos para explicar os conceitos mais complexos da ética. Um dia, Elżbieta apresenta um caso em que um casal, durante a Segunda Guerra Mundial, poderia ter acolhido uma criança e não o fez, protegendo assim dos nazistas. A professora condena esse ato, diz que é errado, diz que o casal deveria ter acolhido a criança por dever de consciência. Quando ela diz isso, a Elżbieta revela que a criança era ela e que a mulher era a Zofia. Aí esse era um segredo que a Zofia tinha e ela acaba ficando muito constrangida à frente de todos, porque o seu passado veio à tona. Então a gente pode pensar, uma professora de ética deveria ser alguém irrepreensível? Em tese sim, mas não é na prática dessa forma. Por quê? Porque todo mundo tem um passado e o passado pode assombrar. É o que acontece com Zofia. Os seus atos e as suas palavras, ditas agora no presente, tornam ela escrava de uma ética irrepreensível. Mas o seu passado mostra que ela tinha uma dívida com a Elżbieta. A Elżbieta sofreu diretamente os efeitos da sua negligência. Então, é uma situação que mostra que a ética, sim, pode ser algo relativizado. Embora se pense que a ética, os princípios da ética sejam universais, ela pode ser relativizada pelas circunstâncias. E a vida é sempre pródiga em produzir circunstâncias que relativizam princípios universais, tais como o da ética. Então, foi amargo para aquela professora, de repente, ter que reconhecer que ela baseou a sua vida, ou pelo menos a sua reputação, em uma mentira. Que ela tinha algo que ela deveria ter feito e não fez. Isso nos deixa claro que a imperfeição ela é parte da natureza humana. Que por mais que a gente consiga elaborar temas ou ideais de perfeição em ética, é a imperfeição que faz parte real de nossa natureza. Então, os nossos erros nos definem, infelizmente, muito mais do que os nossos acertos, porque vivemos numa sociedade que presta mais atenção em nossos erros do que naquilo que a gente faz corretamente. Então é difícil ignorar o passado quando as pessoas não ignoram e, em geral, trazem esse passado de volta para, digamos, jogar na nossa cara. O segundo filme, Obrigado por Fumar, de 2005, traz também a questão da honestidade, um personagem muito rico chamado Nick, interpretado pelo Aaron Eckhart. Para o Nick, as pessoas têm direito a fazer o que elas quiserem, inclusive de se prejudicarem conscientemente. Nick é um lobista, ele defende os interesses da indústria do tabaco, e ele acredita que você nunca está errado se você souber argumentar corretamente. E é isso que ele faz no seu dia a dia. Ele acaba criando discursos para atender os interesses das pessoas, ou seja, as pessoas se aplicam às ideias, se apegam às ideias que ele cria para justificar os vícios delas, as suas fraquezas e assim por diante. O Nick defende que você não precisa estar certo, apenas não pode deixar que as pessoas vejam que o seu adversário está certo. Para ele, a razão nunca é suficiente para definir o que é correto, e sim os sentimentos, a vontade individual de cada um. Então ele usa o poder das imagens, o poder das palavras, toda a retórica, uma cortina de fumaça, ele joga com dados
com fatos, com estatísticas, tudo para ludibriar o espectador, o público que o ouve. Porém, qual é a questão da honestidade aí? Um dia ele começa a conviver com o seu filho, né? O filho que vive com a mãe. E aí ele percebe que ele tem um laço afetivo ali, uma responsabilidade de pai. E ele não pode dizer para o filho as mesmas mentiras que ele costuma dizer para o público em geral. Então ele percebe que pela primeira vez na vida ele precisa ser honesto, ele precisa jogar com a verdade. E diante disso ele entra numa crise, num dilema ético, por assim dizer. Então ele assume ser honesto, dizer a verdade, isso o modifica radicalmente e ele acaba tendo impactos na sua vida, impactos práticos na sua vida. Por exemplo, ele acaba tendo que deixar o seu antigo emprego. Então esses dois filmes, Não Levantar Falso Testemunho, 1989, e Obrigado por Fumar, 2005, trabalhando a questão da honestidade, primeiro de um passado que ressurge e o segundo de uma responsabilidade com o filho que é mais forte do que qualquer coisa. É isso aí, é isso que tínhamos para dizer sobre honestidade. Espero que vocês tenham gostado, espero que voltem para ver o próximo vídeo. Até lá, valeu!